Hoje vamos dar uma olhada no que os cientistas encontraram nesta selva cambojana. Os mistérios nos cercam. Eles estão em toda parte e a cada dia nos aproximamos de descobertas novas, de tirar o fôlego e extraordinárias, que moldam a forma como vemos o mundo e o cosmos que habitamos. A selva cambojana é um lugar de muita intriga, mas a maior descoberta, de longe, foi a da cidade perdida de Mahendra Parvata. Os arqueólogos utilizaram tecnologia laser combinada com pesquisas de solo para encontrar a cidade perdida localizada nas montanhas Phnom Kulen. Os cientistas redescobriram uma antiga cidade do Império Khmer, escondida durante séculos pela exuberante topografia da selva do Camboja dos dias modernos. Mahendra Parvata, às vezes apelidada de Cidade Perdida do Camboja, foi uma capital do Império Khmer, um regime hindu-budista do sudeste da Ásia que durou dos séculos 9 a 15 da Era Comum. Arqueólogos e historiadores sabem da existência de Mahendra Parvata há décadas, mas as evidências arqueológicas sobreviventes desta cidade de Angkor são escassas. Até agora, em um novo artigo, coletando os resultados de uma ambiciosa campanha de pesquisa de anos, uma equipe internacional publicou o que eles dizem ser a identificação mais definitiva da capital do período de Angkor. Graças ao escaneamento a laser aerotransportado, LiDAR, em conjunto com uma pesquisa de base, a equipe de pesquisa mapeou uma rede urbana estendida que, dizem, data do século IX, localizada no planalto de Phnom Kulen, a nordeste da cidade de Angkor, a capital predominante do Império Khmer, conforme registrado pela história. A região montanhosa de Phnom Kulen tem até agora recebido muito pouca atenção, explicam os pesquisadores em seu artigo. Liderados pelo primeiro autor e arqueólogo, Jean-Baptiste Chevance, da Fundação de Desenvolvimento Arqueológico, no Reino Unido, está quase totalmente ausente dos mapas arqueológicos, exceto como uma dispersão de pontos que denotam os restos de alguns templos de tijolos. Nos esforços de pesquisa que começaram em 2012 e duraram até 2017, a equipe iniciou uma série de voos de pesquisa com a tecnologia LiDAR, acima da região, construindo um extenso mapa de milhares de características arqueológicas recém-detectadas que haviam passado despercebidas no solo. Devido a séculos de invasão por natureza, o antigo Khmer modificou a paisagem, moldando características em uma escala muito grande: lagos, reservatórios, canais, estradas, templos, campos de arroz, etc., disse Chevance a Newsweek. No entanto, a floresta densa frequentemente cobrindo as áreas de interesse é o principal obstáculo para investigá-las. Graças ao levantamento aéreo, no entanto, a equipe foi capaz de ver além das camadas de vegetação e sujeira que escondiam Mahendra Parvata da vista, descobrindo uma rede urbana complexa de características da cidade projetada em um padrão de eixos lineares em forma de grade e abrangendo até 50 quilômetros quadrados no total. Vários outros elementos da paisagem antropogênica se conectam a essa rede mais ampla, sugerindo a elaboração de um plano urbano geral, explicam os pesquisadores. Barragens, paredes de reservatório e paredes de recinto de templos, bairros e até mesmo o Palácio Real confinam ou coincidem com as características lineares aterros. Apesar do design elaborado e da sofisticação da pegada projetada da cidade perdida, ela não sobreviveu por muito tempo. Nos anos seguintes, o Império Khmer mudou seu centro de operações para a nova capital, Angkor, talvez devido às melhores condições para o cultivo de alimentos em um ambiente menos montanhoso e desafiador. A cidade pode não ter durado séculos, ou talvez décadas, disse um integrante da equipe, Damian Evans, da Escola Francesa do Extremo Oriente, a New Scientist. Mas o significado cultural e religioso do lugar perdura até os dias de hoje. Os resultados são relatados na antiguidade.
Existem mistérios à nossa volta e somos totalmente fascinados pelo que não podemos entender. Achados inovadores são feitos todos os dias, mantendo nossa curiosidade aguçada e a perspectiva de realmente conhecer o mundo ao nosso redor. Um conceito estranho talvez. Quem são os nossos ancestrais? Como eles viviam? Estamos sós na Terra ou existem outras formas de vida? Todos os dias é possível encontrar algo novo, grande ou pequeno, no seu próprio quintal ou nos locais mais extremos da Terra. Alguns nos levam a planetas diferentes e nos falam sobre o cosmos. Alguns nos contam sobre nossas histórias e de onde viemos. Todos eles nos deixam ansiosos para aprender mais. Os papiros oxirríncos são uma série de manuscritos, fornecendo informações sobre algumas civilizações antigas. No final dos anos 1800 e no início dos anos 1900, dois papirologistas, Bernard Payne Grenfell e Arthur Surrey Hunt, descobriram esta coleção de manuscritos no Egito. Como professores de papirologia, a dupla pesquisa, analisa e estuda a literatura antiga, apresentada e perseverada como um manuscrito, que foi registrado em papiro. O papiro era o único material de escrita mais comum usado em civilizações antigas, incluindo o Egito Antigo. Então aqueles que o estudam estão cientes da sociedade, cultura e línguas dessas sociedades antigas. Em meio às áridas ruínas de uma antiga cidade egípcia chamada de Oxirríncos, os pesquisadores descobriram centenas de milhares de fragmentos de papiro, começando em 1897. Esses fragmentos de papel, feitos de juncos egípcios, estavam escondidos em aterros de lixo enterrados sob as areias do deserto por bem mais de um milênio. Obras literárias perdidas e quase metade dos textos em papiros cristãos existentes estão entre a grande variedade de documentos. Os papiros, que datam do século III a.C. ao século VII d.C., são o depósito mais significativo de escritos antigos já encontrados. Os papiros de Oxirríncos são tão antigos que muitos dos documentos e rolos originais literalmente se desfizeram em pequenos pedaços de papel. Assim, os estudiosos tiveram que juntar meticulosamente os fragmentos em textos decifráveis, concluíram cerca de 5.000 documentos em papiro até agora. No entanto, ainda faltam cerca de 500.000. Esta tarefa monumental pode levar muitos anos no futuro, mas é uma obra importante, e muito mais significativa do que os próprios documentos históricos. Os papiros oxirríncos também estão nos dando uma visão profunda da cultura de civilizações que já se foram. Cavando papiros. Os montes de lixo mantiveram seu conteúdo bem escondido e preservado até o século XIX. Quando os moradores da região encontraram e venderam alguns fragmentos de papiro no mercado de artefatos. Algumas dessas peças chegaram a museus ocidentais, onde chamaram a atenção de vários estudiosos e exploradores ansiosos por encontrar tesouros egípcios de todos os tipos. A Sociedade de Exploração do Egito de Londres financiou uma expedição liderada por dois estudantes britânicos de Oxford. Em 1896, os homens foram para Oxirríncos e mal sabiam que iriam passar o resto de suas vidas recuperando, juntando e decifrando documentos e literatura antigos. A cada inverno, Grenfell e Hunt trabalharam junto com centenas de trabalhadores no projeto. Nas profundezas dos montes, uma equipe retirou terra e areia para carregá-la. Outra equipe levou a terra para outro local onde vários tamanhos de fragmentos de papiro, muitas vezes do tamanho de uma moeda de 10 centavos ou menores. À noite, Grenfell e Hunt separavam cuidadosamente as peças e as organizavam em latas. Em seguida, eles enviaram as latas de papiros para Oxford para armazenamento. Classificação e tradução. Os invernos de 1896-97 marcou a primeira descoberta importante, e cada inverno subsequente trouxe mais e mais papiros incríveis. Descobertas. A cidade de Oxirríncos era um importante centro de atividades governamentais, acadêmicas e religiosas. Os escribas e cidadãos documentaram praticamente tudo: governo e política, religião, escrituras, atividades comerciais e sociais, academia, medicina.
astronomia e astrologia, matemática, literatura, procedimentos legais, casamentos, lesões, disputas e até acontecimentos mundanos. Como o papiro era caro no Egito, tanto o verso quanto a frente eram normalmente escritos. Um lado pode conter anotações ou recibos de transações comerciais, enquanto o outro lado pode conter poesia elegíaca ou versos da Ilíada. A maioria dos papiros de Oxirríncos está em grego, mas alguns estão em egípcio, principalmente em copta, latim, árabe e poucas obras estão em hebraico e aramaico. Apenas cerca de 10% são de natureza literária, e muitas dessas obras são epítome de originais ou cópias de outras cópias. Embora a maioria das descobertas literárias existem outras obras, algumas são completamente originais e não foram encontradas em nenhum outro lugar. Oxirríncos produziu até agora cerca de metade dos papiros mais antigos do Novo Testamento, bem como textos de autores clássicos como a Ilíada e Odisseia de Homero, as peças de Eurípides, o Édipo Rex de Sófocles, os elementos de Euclides e outros importantes autores gregos e latinos.